Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, respirar profundamente e assim elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer por mais um estudo e que esse estudo faça com que a gente reflita, faça com que a gente pense e que sempre estamos cientes e que sempre estejamos cientes do amor de Deus e de Jesus por nós. Muito obrigada, Senhor, por mais uma noite de estudos. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora, vamos assistir a historinha de hoje. Vamos lá? Oi pessoal! E aí? Gostaram do vídeo? Hoje, o tema do nosso estudo é entusiasmo. Vocês sabem o que é entusiasmo? Bom, pode deixar que eu explico para vocês. Entusiasmo
é quando a gente enfrenta dificuldades, as provas que a gente tem na vida, sem ficar triste e sempre compartilhando confiança. Ou seja, é um momento de muita força de vontade e otimismo. Por exemplo, quando tem aquela prova difícil da escola, é nesse momento que é muito necessário ter entusiasmo, porque é preciso se dedicar e não perder a coragem e a alegria de realizar as coisas. Então, na nossa historinha, quem era mais entusiasmado? O menino ou a menina? Vamos ver. Quando começou a chover, ele ficou todo desanimado por conta da chuva, logo na hora que ele ia sair de casa. Já a menina ficou toda feliz que estava chovendo. E depois, quando eles acabaram se esbarrando, ele ficou receoso de apertar a mão dela, de falar com ela. Já ela ficou toda animada de conhecer uma pessoa nova e logo prontamente já quis conhecê-lo. E quando eles caíram dentro do carrinho, meu Deus! Ele estava cheio de medo e claramente não queria estar ali. Já a menina estava toda alegre, achando que aquilo era uma aventura. Porém, teve um momento em que ele teve a ideia e a coragem, ou seja, o entusiasmo de tirar eles do carrinho que estava caindo. Já ela ficou cheia de medo. E no fim, um ajudou o outro. E tudo ficou bem. E na vida é assim, né? Nem sempre nós estamos muito animados ou entusiasmados. Ou também um amigo nosso está triste, desanimado. Então, é sempre importante a gente lembrar de ser positivo, otimista e de ter entusiasmo, mesmo nas situações mais difíceis. Porque assim, a gente consegue passar por elas e vencer nossas provas e desafios. E esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
e mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e quero dar as boas-vindas a todos a participarem dessa reunião virtual da nossa casa. Nós agradecemos todas as visitas ao site e a presença de todos aqui. Nós vamos dar início, na realidade, uma continuidade, porque a reunião já começou com o estudo para as crianças através do nosso grupo de evangelização. Então, a atividade começa às 19h45 para as crianças e agora a gente vai dar continuidade. Nós queremos convidar a todos para visitarem a descrição aqui embaixo, onde vocês poderão ter acesso ao link do Jornalzinho do 100, onde traz muitas informações sobre os cursos, a evangelização, o atendimento fraterno, as campanhas assistenciais. Então, mensalmente, esse jornalzinho vai trazer as novidades sobre as situações que envolvem
né, o funcionamento da nossa casa. Nós queremos também informar que as recepcionistas estão atentas às possibilidades de informação após o término da reunião através do nosso chat. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Renato Ferreira falando sobre o Consolador Prometido. Desejamos uma boa reunião a todos. Fiquem em paz. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Jesus, João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se, de um momento para outro, nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celeste e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Jesus amado, queridos trabalhadores espirituais que envolvem essa reunião, agradecemos pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos cristãos espíritas que ouviremos nesse momento como orientadores para a nossa vida. Desejamos que essas vibrações amorosas possam nos envolver e fortalecer a nossa fé e a confiança de que nunca estamos espiritualmente sozinhos. Pedimos também o amparo divino em consolo aos que sofrem, encarnados e desencarnados, onde estiverem. Agradecemos por tudo que temos recebido. Graças a Deus. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Bem-vindos à nossa reunião das noites de sexta-feira. E que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe na noite de hoje. E que as nossas mentes e corações estejam abertos para compreender as reflexões que aqui serão comentadas. E que possamos receber os remédios necessários
para o nosso conforto e equilíbrio. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador da Casa de Miguel. Hoje, iremos utilizar os comentários de Kardec, que estão contidos no capítulo 1 do livro Gênesis, entre os itens 21 e 42, para podermos abordar o tema da noite de hoje, que fala a respeito do Consolador prometido por Jesus. Lembra Kardec que Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberanamente Senhor e Criador de todas as coisas. Estabeleceu a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa fé primitiva, depurando-se, havia de se espalhar por sobre a terra. Já o Cristo tomou da antiga lei, estabelecida por Moisés, o que é eterno e divino, e rejeitou o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, e acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a revelação das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido da fonte primeira, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o qual ele considera Deus. O Deus que Jesus nos revela já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus cruel e implacável, que regra a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais. Mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas um Pai comum de toda a humanidade, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na perpetuação do nome através das gerações. Mas sim, um Deus que nos diz: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos perceberão seus erros.
já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena retribua-se olho por olho, dente por dente. Mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sobre as mais rigorosas penas o modo como quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fórmula. Mas o Deus grande, que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o comportamento de todas as religiões é conforme a ideia que elas têm de Deus. Há religiões que fazem de Deus um ser vingativo, cruel, julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por acreditarem mais ou menos contaminados das fraquezas humanas. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele faz do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença estabeleceu o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Entretanto, como vemos em João, versículo 14 a 16, e Mateus, versículo 17, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não a podeis compreender, e muitas outras eu teria a dizer, que não hão de compreender. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades à espera de que os homens estivessem em condição de compreendê-las, como ele próprio o indicou. Seu ensino era incompleto, pois anunciou a vinda daquele que deveria completá-lo. Previra que suas palavras seriam desprezadas ou mal interpretadas, e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele, Jesus, fez.
Por que Jesus chama de Consolador a este que viria restabelecer todas as coisas e nos explicar todas? Este nome, Consolador, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro e tão explícito como nestas últimas palavras, aos quais poucas pessoas deram a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só poderiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas com os conhecimentos que a humanidade possuía naquela época. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, e não o de juntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe somente a chave para se apreender o sentido de suas palavras. Durante muito tempo, coube aos teólogos a interpretação dos textos evangélicos. Porém, mesmo eles ainda não eram esclarecidos o bastante para compreenderem as palavras de Jesus em sua plenitude. Tanto é que, por longo período na história, era heresia afirmar que a Terra não era o centro do universo. Mas veio a ciência para dar a conhecer as leis da natureza e saltar sobre os erros e os preconceitos. E junto com a ciência veio o período de emancipação intelectual e de liberdade de consciência. Desculpa. Onde o direito de exame pertence a todos. E as escrituras não mais são a arca santa, na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado. Os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam, das noções falsas e incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muita boa fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho, querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia pré-concebida, giravam sempre no mesmo círculo, sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por mais instruídos que fossem, eles não podiam compreender as causas dependentes de leis que eles desconheciam. Quem, porém, julgará as interpretações diversas e muitas vezes contraditórias
dadas fora do campo da teologia. O futuro e a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da doutrina de Jesus. A vaga ideia da vida futura, o Espiritismo acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença dar-lhe um corpo. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências progressivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há diferença entre elas, senão quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo fim, mais ou menos rapidamente, conforme seu trabalho e boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras. Que Deus não privilegiou a criação de nenhuma delas, nem dispensou quem quer que fosse do trabalho imposto às outras para progredirem. Que não há seres perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento. Que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço como o praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte da criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem palmilhado a estrada do progresso. Que, desse modo, não há criações múltiplas, nem diferentes categorias
entre os seres inteligentes, mas que toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos das suas próprias obras. Pelas relações que agora pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, o homem possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo, e o deste mundo aos dos outros planetas. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, testemunha suas alegrias e penas, sabe porque são felizes ou infelizes e a sorte que lhes está reservada, conforme o bem ou o mal que fizeram. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, mas um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade da vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é necessário refazer a lição que não completou de forma satisfatória. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produz. Que, por consequente, aquele que falhou refaria a lição eternamente se persistisse sempre no erro, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada qual o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos. Como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a do suplício do inferno, que não podem ser minoradas nem sequer pelo arrependimento mais ardente e sincero, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrar para o abismo. A pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem, todavia, defini-lo como há muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo.
visto demonstrar a sua realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que, sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma as vidas de curta duração, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ansiedade do espírito, que mais ou menos aprendeu ou progrediu e que traz, ao renascer, o que adquiriu em suas existências anteriores. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, caímos no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros e nada os liga. Os laços de família são puramente carnais. Não são de nenhum modo solidários com um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada, após a morte, todas as relações cessam com a vida. E assim, os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. E, como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corpóreo, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de posição social, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, dono de empresas ou empregado, chefe ou subordinado, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação firma numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também firma na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Tirai do homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil, e pronta para ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, faz de tudo para aumentar os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, com a convicção de encontrar novamente aqueles a quem amou, ou com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Ainda que o Espiritismo só servisse para libertar o homem da dúvida quanto à vida futura, já teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não somente seria inconciliável com a justiça de Deus, como tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria um contrassenso, e tanto menos justificável porque, segundo essa doutrina, a alma não existia na época em que se pretende fazer remontar a sua responsabilidade. Com a pré-existência do homem,
Ele traz consigo, ao renascer, o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou qual vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências sofre naturalmente, mas com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas, e não apenas das faltas cometidas por outrem. Contudo, existe ainda outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, segundo a qual cada existência lhe oferece os meios de progredir e de se redimir pela reparação, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, até que, suficientemente depurado, o homem não mais necessite da vida corpórea e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo está prestes a vencer. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original, e o pecado, ou antes, o vício original. Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem era inteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade. Com auxílio desta doutrina, veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, mas o Messias divino. Além disso, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que confere a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento regenerador, a promessa do seu advento se acha por essa forma cumprida, porque de fato
é Ele o verdadeiro Consolador. E nos tempos de hoje, buscamos algo que nos alivie as nossas dores internas, que lance esperança sobre o nosso descrédito, que nos mostre um caminho de possibilidades reconfortantes. Vivemos um tempo em que atribuímos ao caos a razão de tudo o que diante de nós ocorre e de toda a confusão e desdita que nos ocorre. A vida, na sua modernidade, é uma tremenda correria, um quase histerismo, pela qual nos deixamos conduzir, muitas vezes, sem perceber no dia a dia as coisas mais importantes dela. É aí, quando paramos e nos damos a chance de pensar sobre a vida, filosofar, vem aquele desejo de algo encontrar, que é o nosso coração e a nossa mente possa consolar. Há 2000 anos, Jesus nos deixou uma mensagem que, em tempo, Ele rogaria ao Pai para nos enviar aquele que nos faria relembrar de suas palavras, aprofundar os seus ensinamentos, desfazer equívocos, reviver as suas lições e, consequentemente, nos consolar em nossa caminhada aqui na Terra. E o Espiritismo, através de todo o conhecimento que ele descortina para nós, como acabamos de ver, é realmente este consolador que aquece nosso coração. Mas uma questão devemos nos perguntar: realmente queremos ser verdadeiramente consolados? Ou só queremos que o nosso orgulho e egoísmo sejam acalentados? O Espiritismo nos mostra que não existe transformação sem esforço. As mudanças acontecem com o auxílio da perseverança e do trabalho contínuo, e os resultados virão, mesmo que hoje não consigamos enxergá-lo. Jesus nos legou todo o roteiro de consolo e felicidade, e tudo o que encontramos escrito e que por ele foi dito nos leva à felicidade. Mas não podemos ficar parados esperando que a felicidade caia em nossos colos. Devemos buscar a nossa reforma, estudando, praticando o bem e aprendendo a amar como Jesus nos ensinou. Lembremos do que ele disse no mandamento que deve ser a nossa baliza de vida: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Que possamos ter absorvido as boas vibrações da noite de hoje e que a levemos conosco para todos os lugares em que estaremos durante a semana. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de ter estado aqui, bebendo desta fonte maravilhosa que o Espiritismo nos proporciona. Que possamos ter os nossos corações consolados e nos ajude a ter a sabedoria de usar esta luz para nos guiar através das dificuldades e nos mostrar os caminhos da verdade. Que possamos nos deixar envolver pelas boas vibrações da noite de hoje e que a levemos conosco e a distribuamos para todos aqueles que necessitem de uma palavra amiga ou de um abraço consolador.
Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, nos auxiliando no entendimento do estudo e no acolhimento de nossas necessidades. Obrigado, Jesus, pelo irmão que Tu és, sempre a nos ajudar, sempre a nos acolher. E acima de tudo, mais uma vez, obrigado, Pai, por tudo que nos concede e pelo amor com que nos envolve. Obrigado por tudo, graças a Deus. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com Tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a Ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me Tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-Te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por Ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Teu nome, em favor de todos nós. Com Tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a Ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me Tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-Te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por Ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Teu nome, em favor de todos nós.